por exemplo, no início da comunidade, nós não tínhamos padres, né, que atendiam nossos pedidos, né? Os padres eram muito reticentes, esse negócio de comunidade nova, etc. E era uma luta para nós conseguirmos um padre aos domingos. Essa luta foi fazendo com que a comunidade Shalom, por um lado, fosse bem conhecida no meio clerical, e por outro lado, que a gente se firmasse naquele desejo de ter uma missa para a comunidade. Nós somos convencidos acerca da realidade do nosso pecado, que é a mentira e a treva, e nós passamos a experimentar da verdade de Deus, da sua misericórdia e de quem nós somos, e abraçamos de novo o projeto de verdade que o Senhor tem para nós, e reencontramos a vida, nós que estávamos mortos por causa do nosso pecado. Então, para mim, o centro dessa dimensão do ato penitencial, as músicas e tudo mais deve favorecer esse tom oracional aonde o homem, com o coração arrependido, como pecador, se apresenta diante do Deus da misericórdia e deixa que o sangue precioso de Jesus o lave. É a nota da entrada do refrão, Pedro. Também acho que podia ser Senhor. Na minha visão, como arranjador, acho que existem dois momentos na missa importantes de mais silêncio. Então, o Kyrie, como é um momento de contrição, eu preferi pôr piano e aí depois complementar com algumas camadas de corda. As vozes também vêm com uma suavidade para não destoar. E no ato penitencial ela teve muito esse foco mesmo, assim, né, de conduzir sempre para a melodia, sempre para que ela fique em primeiro plano e não tem muita dispersão, né? Para a pessoa também ter esse recolhimento, assim. Querendo ou não, assim como no canto de entrada a gente vive essa experiência efusiva, quando a gente vai gravar o Kyrie, a gente também vive essa experiência de mergulhar na misericórdia, né? E especificamente no que diz respeito àquele momento ali, naquilo que Deus inspirou para essa melodia, naquilo que Deus inspirou para esse álbum de maneira particular. Para mim, solar o Kyrie foi uma grande surpresa. E quando eu ia cantando o Kyrie, eu ia fazendo como esse processo de reparação, assim, né? Eu ia cantando o Kyrie e ia colocando, Jesus, por esses pecados que eu vejo, mas que também os meus irmãos podem também estar nessa crise de se ver assim, né? Então eu vou cantando e colocando diante de ti os meus pecados, os pecados da comunidade, como uma reparação mesmo, assim, né? Dando sentido a tudo isso, olhando para a obra que você vem realizando na minha vida e dando esse sentido. Cristo, que sois a verdade, que ilumina os povos, tende piedade. Ele precisa não só no arranjo instrumental, mas no arranjo vocal e de backings ter essa sensibilidade. E eu fui vendo que a gente, aos poucos, foi conseguindo construir isso. E isso é muito importante ser dito porque a gente, e principalmente a gente, que a gente gosta de fazer um negócio assim, que corre o risco de perder isso daí, de ter muita firula, né? A gente até chegou a criar algumas coisas que ficaram muito bonitas, mas quando a gente parou, avaliou, a gente disse, não está favorecendo a piedade, a oração, né? A contrição. Então vamos refazer. E aí a gente reza mais um pouco. Filtra ali. Então é muito importante também a gente estar sempre atento a isso, porque senão, na hora que gravar, pode ficar a coisa mais linda, mas se não levar a piedade... É o encontro com a misericórdia que tudo lava e nos capacita a entrarmos na celebração do mistério. Então, nós somos perdoados por Deus. O que é que vem logo depois? Uma grande celebração de louvor, de glorificação do nome de Deus, que nos deu tudo. Só que aqui agora nós cantamos em uníssono, a uma só voz com os anjos. Nós pegamos emprestadas as palavras dos anjos.
não tem duas liturgias, mas uma celeste e uma terrestre. É uma só. Né? Existe uma compenetração de liturgias. Então nós começamos a cantar junto com o coro celeste aquilo que eles cantam. Nós pegamos emprestadas as palavras do céu para cantar na terra. A Assembleia, uma vez visitada pela misericórdia, reconhece que Deus é Deus e só Deus é Deus. E como é bom reconhecer que Deus é Deus e dar glória a Deus, que é o ato maior de piedade. O que é a impiedade? A impiedade é a resistência do homem de dar glória a Deus. E o que é a profunda piedade? É o reconhecimento do homem de quem é o homem, de quem é Deus. Um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos amou tanto, que nos deu seu Filho, que nos dá o seu Espírito. Então isso, a Assembleia enche-se de júbilo. Vocês vão estar... o Samuel vai estar monitorando vocês, e aí quando alguém quiser dar uma colaboração, vocês vão sinalizar. O Samuel vai fazer as vezes de vocês aqui no meio das discussões para poder abrir o áudio de vocês, para a gente não ficar com esse monte de áudio aberto o tempo inteiro. Quando trata de compor uma oração já feita e não poder tirar nenhuma vírgula e não poder acrescentar nada naquela oração, a gente trava. E esse trava litúrgico é o quê? O glória. Sempre a gente dá essa... O Glória foi o nosso grande desafio do CD todo, eu acho, né? Esse ano mesmo, a música do Glória, nós compomos 8 glórias diferentes. Quando a gente achava que o CD ia sair sem glória já. Vamos ver aqui o que vamos colocar para o Moisés escutar, né? Até chegar no Glória que está no disco. Porque não calava no coração. Aí foi para dar glória mesmo, assim, foi o último arranjo que foi feito meio que, quase que a toque de caixa, né, com o nosso prazo já estava totalmente estourado praticamente, né, assim, para fazer os arranjos. E o Moisés escutou aquele que a gente achava menos bom. Era legal também, mas é menos bom. Só que quando aquilo dali tomou o arranjo, parecia que ele tinha visto a coisa lá na frente que a gente não tinha conseguido ver, né? Inclusive, é o mais cheio, é o que tem mais quantidade de dinâmica, de instrumentos, a bateria mais forte, as vozes mais fortes. Então, não se trata apenas de um trabalho, quando a gente diz retiro, não é uma postura passiva, é uma postura ativa, onde as pessoas todas dão cada uma sua colaboração e assim a gente vai de forma coletiva construindo algo. E ao mesmo tempo, é bom até lembrar e deixar registrado que ao mesmo tempo que é uma música festiva, não tem necessidade de ser tocada como se você estivesse num show. Então, mesmo dentro do contexto litúrgico, existe um momento de festa e tudo se encaixa, tudo está dentro desse contexto da missa, da liturgia. E Glória, então, é uma das músicas mais alegres desse álbum. Mas ele tem essa característica de ser efusivo, né? Uma música de louvor, uma música que leva a Assembleia a louvar, né? A render a Deus, né, o louvor que ele merece, assim. Nós, como Carisma Shalom, nós temos o dever de servir a igreja. Essa preocupação com atender as demandas, vamos dizer assim, da igreja, assim, esteve presente do início ao fim do processo, assim, né? Desde a composição até ao processo de produção, né? E nós fomos fazendo um caminho de simplicidade, aquele belo que se dá na simplicidade. Sem mitigar a beleza da música, né? Sem também trazer algum tipo de riqueza harmônica, melódica e enfim, ter, né? E traduzir um pouco a espiritualidade também através da arte. Porque a gente foi percebendo que o povo
tinha dificuldade de cantar um pouco, porque a gente tinha muitas voltinhas, né? E a gente começou a deixar o canto mais reto, as terminações mais retas, para que as pessoas conseguissem também entoar com beleza esses cantos na liturgia. Então, nesse CD a gente, né, trouxe um pouco para baixo, para poder, né, abraçar mais realidades, assim, né? A igreja precisa cantar. E assim, né, acho que não é possível. E eu comecei a entender, né, a música da comunidade, ela não pode ser cantada só pela comunidade, mas a música precisa servir a todos. Quando nós assim nos preparamos, nos empenhamos, nós damos o melhor para Deus. Porque quando o homem dá o melhor para Deus, ele está colocando as coisas no lugar certo. Deus no centro e, portanto, o próprio homem dando o melhor para Deus é o mais vivificado, é o mais transformado e o mundo é mais renovado. Daqui, desses arranjos, a gente mandou pro Evandro Jorge. E aí distribuir de acordo com as características que cabe a cada uma dessas vozes. Então, eu lembro que o Aleluia foi uma das que a gente achou o pré-arranjo um pouco estranho. Que realmente a gente nas gravações a gente cantava, aí a gente tava fazendo dancinha.